Olá a todos, hoje é dia 18/11/2022. O tema do vídeo é Tempo para Deus. As pessoas têm gasto todo o tempo trabalhando fora e nenhum tempo praticamente trabalhando dentro. E a única coisa na qual levaremos daqui é o que trabalhamos dentro. Todo o tempo das pessoas praticamente é consumido em conseguir coisas, entretenimentos, acúmulo, satisfazer os desejos, ego, vaidade, luxúria, desejos que nunca têm fim. E nenhum tempo, ou muito pouco tempo, é gasto com Deus. E depois o ser reclama de que está cheio de problemas, de que a vida está uma porcaria, de que não consegue as coisas. E quando é apontado essa solução de se usar mais tempo com Deus e menos tempo com o mundo, o ser não a pratica. São poucas as pessoas que de fato praticam usar mais tempo com Deus. Usar mais tempo com Deus, o que isso significa? Significa uma vida mais interior. Significa pensar mais. Significa se analisar mais. Significa estudar mais para entender a realidade. Significa fazer o bem. Significa se desenvolver moralmente. Significa a cada vez mais trabalhar dentro. E mesmo quando estiver trabalhando fora, jamais se esquecer de dentro. Mesmo aqueles seres mais religiosos ou que procuram estudar, seja alguma religião, seja alguma doutrina, como doutrina espírita, ou algo do tipo. Mesmo estes, por mais que entendam os conceitos e a necessidade de praticar isto, ainda assim não praticam. É muito bonito de se falar e de se ouvir essas coisas, e racionalmente também de se aceitar essas coisas, mas na prática muitos não a fazem, pois para praticarem essas coisas tantas vezes é necessário deixar o ego de lado, ou seja, deixar os interesses próprios de lado. E isto é uma coisa, para a maioria, muito difícil. O ego precisa ser destruído. Na verdade, não precisa ser destruído, mas posto de lado e deixar o eu superior, ou espírito, ou centelha divina, ou Deus, ou como queira chamar, deixar este atuar. A verdade é que a única coisa na qual levaremos aqui na Terra é o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Desenvolvimento moral nada mais é do que se tornarmos pessoas melhores, mais pacientes, benevolentes, caridosas, boas, justas, honestas, pacíficas, e no qual não faz mal nem para uma formiga e ajuda até mesmo uma formiga.
no qual abre mão dos seus próprios interesses, em vez de servir ao ego e ao mundo, servindo a Deus. E desenvolvimento intelectual é o estudo, cada vez mais entendendo a realidade, entendendo tudo aquilo que é importante de se entender. O mais importante de se entender é a realidade, é Deus. Talvez essas duas coisas sejam as mais importantes. Na verdade, essas duas coisas apenas no qual levaremos aqui. Todos os nossos bens, conquistas, status, poder, fama, glória, ou qualquer coisa na qual se tem algum tipo de valor aqui no mundo, tudo isso será deixado para trás. Tudo isso não vale de nada. Do outro lado, tudo isso não vale de nada. Aqui você pode ser o mais poderoso do mundo, o mais famoso do mundo. Do outro lado, isso não significará nada. Por isso que já foi dito, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Os que aqui parecem muito poderosos, no qual tem muita fama, muito status, muito poder. Do outro lado, muitas vezes, não são nada. E os que muitas vezes aqui parecem não serem nada, do outro lado tem uma luz enorme. Do outro lado é um ser extremamente evoluído. Muitos seres, às vezes, até mesmo desconhecidos, mas que são bons. E quando chega do outro lado, você vê que é um ser com uma luz tremenda. Tremenda. O importante de se entender é que não vale a pena gastar todo o tempo da vida apenas para o mundo. É claro que temos que garantir nossa sobrevivência, uma vida confortável, boas roupas, boa comida, uma boa casa, um bom veículo. Podemos ter sim tudo isso, mas sem apego a isto. Usufruímos de todas essas coisas, porém com o foco sempre no espírito. O foco nunca pode ser apenas no mundo. O foco sempre deve ser no espírito. Usar as coisas do mundo para acelerar a evolução do espírito. E não apenas usar as coisas do mundo apenas para o mundo. Pode-se dizer que a maioria dos sofrimentos que uma pessoa tem aqui na Terra, por exemplo, é devido a um apego ao mundo. A um apego aqui na matéria. Uma visão limitada, achando que somente isto aqui é o real. Quando, na verdade, os nossos 5 sentidos só podem perceber 5% da realidade. Existe 95% no qual os nossos 5 sentidos não podem perceber. E se ficamos vivendo e moldando a nossa vida apenas baseado no que os 5 sentidos podem perceber, estamos vivendo apenas 5% da realidade, que é muitíssimo pouco. Além disso, quando achamos que só aqui é o real, só a matéria existe, consequentemente também estamos refém de toda a problemática da matéria. Aqui podem se perceber que é um mundo cheio de problemas, mas com isso, com uma visão somente materialista, obviamente se leva ao sofrimento. Mas quando se tem uma visão mais ampla da realidade, consegue se abstrair e ver que existe bilhões de planetas, bilhões de seres por aí, pode existir. Um espaço praticamente infinito.
E além disso, também compreender que tudo está interagindo, ou seja, o outro lado também está interagindo aqui desse lado. E esse lado também está interagindo do outro lado. E tanto podemos ser vítimas de seres negativos do outro lado ou daqui, como podemos também atrair seres de luz e positivos do outro lado ou daqui. Mas tudo isso só é possível quando, primeiramente, temos nosso autoconhecimento, nos conhecemos, conhecemos nossos pensamentos, nossos sentimentos, conhecemos nossos padrões, nos conhecemos. Por isso é tão importante o desenvolver dentro, pois aí você compreende tudo isso. E então você consegue atrair apenas aquilo que é bom para você. Não mais atraindo coisas negativas. Por mais que venha coisas negativas na sua cabeça, pensamentos negativos, ou sentimentos ou desejos negativos que venham dos seres negativos, ainda assim você consegue discernir aquilo que é seu e aquilo que não é seu. E assim escolhendo apenas aquilo que é positivo. Tudo está interagindo tanto de um lado, tanto do outro, o tempo todo. E é necessário ter a consciência disso, pois senão você pode ser vítima, joguete dos seres negativos. Por exemplo, um ser que é viciado em bebida alcoólica. Outros seres que são viciados em bebida alcoólica, desencarnados, podem usar deste viciado aqui encarnado para satisfazerem o seu vício. Então, eles ficam próximos, estudam a vida do ser, começam a analisar e ver as fraquezas do ser, o que leva ele a beber. E então, no momento certo, eles, através de pensamentos ou sentimentos ou desejos, colocam-lhe ideias, pensamentos ou sentimentos para que ele venha a beber. Então, próximo dele, o ser ali não é uma obsessão nem possessão, mas ele consegue satisfazer o seu vício por aquele ser que está ali bebendo. E então é por isso que às vezes um ser que normalmente tomaria 1, 2 copos de uma bebida, toma 10 copos ou mais copos. E esses seres muitas vezes não têm escrúpulos, ou seja, eles não estão preocupados com a saúde daquele no qual está usando para satisfazer o seu vício, não estão preocupados se isso vai trazer uma doença ou destruir o corpo daquele ser. Eles muitas vezes não têm escrúpulos e utilizam até o definhamento do outro ser. O mesmo vale para vícios no cigarro também. Então, o ser que fumaria 1, 2 cigarros passa a fumar 10 ou mais. As pessoas nem têm noção disso, mas por isso está sendo falado aqui. E muitos já falaram sobre isso também. Isso vale para qualquer tipo de vício. Drogas, qualquer coisa. Vícios no sexo também. Outros seres que também são viciados estarão também próximos ali tentando satisfazer o seu vício. Portanto, qualquer vício que venha a ter irá provavelmente atrair seres. Isso só acontece quando está uma coisa descontrolada, que já não é mais consciente. Para aquele ser que não é o fato de beber 1, 2 copos de uma maneira assim equilibrada e consciente, mas aquele que já não tem mais, não consegue mais por vontade própria fazer ou não fazer. Este é o ser que pode acontecer esse tipo de coisa. É aquele que já não tem mais o controle, que vence o desejo e ele faz. Este ser pode ser vítima de seres negativos. E tudo isso está acontecendo o tempo todo. É claro que também um espírito que procura estudar, que procura se instruir, que procura se melhorar, também atrairá seres semelhantes à sua volta. E estes contribuirão para que ele também
faça mais e melhor daquilo no qual está planejando. Muitas vezes inspirando ideias, pensamentos, sentimentos do que pode ser feito para ter mais êxito, mais eficácia naquilo que está planejando. Então, é de tamanha importância o desenvolvimento interior, dentro. E isso se dá quando se pratica, por exemplo, o se auto-observar o tempo todo. Observar as suas ações e as suas reações diante das circunstâncias. Meditar, pensar. As pessoas muitas vezes nem sequer fazem isso. Preenchem a agenda com tantas coisas que não sobra um minuto sequer para ficar simplesmente em silêncio pensando. Isso também é uma fuga da realidade. Não fazer nada é uma fuga, mas fazer também de uma forma insana, na qual não sobra tempo nem sequer para pensar nunca, também é uma fuga. Encher a agenda com N coisas, sufocando todo o seu tempo, não sobrando tempo para pensar, para meditar, também pode ser considerado uma fuga. Então, o desenvolver dentro é isto. Passar a se observar o tempo todo. Se conhecer. Conhecer o que pensa, o que sente, como reage, o que provoca tais sentimentos, o que provoca tais emoções, o que te faz sentir bem, o que te faz sentir mal. E o porquê uma coisa te faz você sentir bem e outra faz você se sentir mal. Quais são os gatilhos que tem de uma coisa que provoca a outra? Uma vez perguntaram para um lama como ele estava, e ele simplesmente respondeu: eu estou. Ele não respondeu que está nem bem e nem que está mal, pois as duas dualidades são também uma ilusão e podem levar também ao sofrimento. O bem ou o mal são dualidades do mundo que podem levar ao sofrimento. Se você não se apega nem a uma nem a outra, então você está livre de um sentir ou também do outro sentir. Mas, para se ter compreensão disso, basta analisar, pensar um pouco sobre isso que eu citei, que chegará à conclusão. O importante de se desenvolver dentro é não ser mais vítima de nada, nem aqui, nesse lado, nem do outro lado. Ficar imune às coisas do mundo e às coisas fora do mundo, que são negativas. A prática é simplesmente pensar, parar de sufocar tanto tempo, preenchendo com tantas coisas e pensar. Deus trabalha no silêncio. Para falar com Deus é preciso do silêncio. E o palavreado humano afasta de Deus. Quando quiser conversar com Deus, esteja em silêncio. Quem fala muito, muitas vezes, fala pouco com Deus. E aqueles que são mais quietos e falam menos com pessoas, geralmente falam mais com Deus. Tornar-se mais silencioso, mais quieto, é um excelente passo. Só falar o suficiente. Há duas coisas que eu acredito que é o que mais te impede, é o que mais impede de sentir Deus. Muitas vezes falam que não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem ficar num estado de, por exemplo, em êxtase, ausência de pensamentos do mundo, simplesmente como chamam Nirvana. As coisas que impedem isso, primeiramente, é o ego. O ego
nada mais é do que seus interesses, desejos, vontades, gostos, tudo o que você, a sua personalidade, deseja. O ego é pessoal. Portanto, todos os desejos, vontades, gostos e etc. do ego podem te impedir de sentir a Deus. Pois, quando você for praticar, por exemplo, uma meditação e ficar em silêncio, irá vir à tona todas as coisas do ego. Desejos, preocupações, ansiedade, problemas, às vezes depressão, tudo coisas do ego. E somente quando você transcende tudo isso, quando você não mais está apegado a tudo isso, quando você finalmente domou tudo isso, domou o seu ego, você não é mais refém dele. Pelo contrário, você comanda ele. Você determina se quer algo ou não, se vai fazer algo ou não. E não mais ser escravo dele. Quando você chega nesse ponto, de não mais ter apego ao ego, e não mais se importar com o ego, seus interesses particulares, então fica muito mais fácil alcançar esses estados elevados de consciência. Estados que finalmente pode realmente sentir a intuição, sentir Deus. E tendo, é claro, as melhores ideias, melhores pensamentos, melhores sentimentos. O ego é um grande impedidor disso. O ego sempre tem que ser deixado de lado. Ego de lado, a centelha divina pode finalmente atuar. Que é Deus. Isso pode, como muitos já fizeram, ser feito de uma maneira mais, como eu posso dizer, mais rápida, porém não é todos que aguentam, né? Que é simplesmente cortar de vez seus interesses, seus gostos e não passar mais a ficar satisfazendo. Isso alguns mestres, alguns santos, considerados santos, conseguem fazer. Muitas vezes acaba sendo um pouco sofrido, né, momentaneamente, mas não é para todo mundo. Mas acredito que para a maioria, talvez, gota a gota que for se deixando de lado o ego, gota a gota vai deixando de dominar o ser. Portanto, gota a gota não satisfazendo o ego, deixando de lado desejos, interesses, gostos, deixando sempre de lado. E sempre colocando em primeiro lugar na sua vida Deus. Sempre perguntando o que Deus quer que eu faça. E não o que eu quero fazer. O que Deus quer que eu faça. E não o que eu quero fazer. Pergunte sempre se o que está fazendo é algo que a intuição, a Deus quer que faça. Ou se é você com seus gostos que quer fazer. Então coloque em primeiro lugar o que Deus quer que você faça. Gota a gota vai retirando seus próprios interesses, até que chega um ponto que está totalmente alinhado somente com Deus. Somente a centelha divina atuando, já não há mais ego. O ego continua existindo, mas de lado, sem mais interferir. E a segunda coisa que te impede de sentir Deus é os entretenimentos. Aqui na Terra é a terra do entretenimento. Tem entretenimentos todo santo dia, todo ano. Entra ano, passa ano. Feriados, festas, músicas, artes, novelas, filmes, seriados, jogos, passeios, viagens, brincadeiras, bebidas, substâncias químicas, sexo, teatro, celular, computador, redes sociais. Poderia ficar citando isso 1 hora, 2 horas sem parar. Tem-se entretenimentos todo dia, todo minuto, todo segundo, para todos os gostos, para todos os egos. Pode-se gastar toda a vida apenas atrás de entretenimentos e nunca sentindo Deus.
pode gastar uma vida, 10, 100, 1 milhão de vidas apenas fazendo isso. E cada vez tem mais entretenimentos. Aqui é a terra dos entretenimentos. Enquanto você gasta tempo com entretenimentos, você deixa de gastar tempo com Deus. Você entretém a sua mente, seu cérebro, e talvez seja confortável, agradável, mas deixa de estar se desenvolvendo. Deixa de estar sentindo Deus. Estaciona muitas vezes a sua evolução fazendo isso. E isto é o que a maioria faz o tempo todo. São poucos que conseguem, de fato, estarem conscientes e não usarem o tempo apenas com divertimentos e entretenimentos. A maioria cede e grande parte da vida é gasta com isso. É um tremendo desperdício. É trágico. Os homens só pensam em comprar carro, casa, moto. Mais carro, mais casa, mais moto, fazenda, barco, avião, mais dinheiro. E as mulheres só pensam em casar, ter filhos, passear, viajar. Basicamente, essas duas coisas que ponderam. É claro que tem também a questão do comer, né? Também só pensam em comida também. Qualquer ser pensa em comer porque precisa disso para sobreviver. Mas, depois disso, depois que tem comida, né? Só se pensa nisso. As mulheres de um lado, os homens do outro. E poucos vão além disso. Entra a vida, passa a vida. Apenas sobrevivendo, se divertindo. Poucos fazem mais a vida do que apenas sobreviver e se divertir. Essa é a realidade muito crua. E esse vídeo é mais uma tentativa, um convite para acordarem e usarem o tempo mais sabiamente, despertarem. Haverá todos os entretenimentos aí à sua volta, todos os dias. Haverá todas as distrações à sua volta, todos os dias. Mas você tem que ser inteligente, consciente, jogar tudo isso fora e fazer o que realmente importa. Evoluir aqui dentro. E as práticas são simples. Uma yoga, por exemplo, meditação, tirar tempo para pensar, tirar tempo para ficar em contato com a natureza, ler mais textos edificantes, estudar a espiritualidade, por exemplo. São várias práticas aí que, na verdade, a maioria das pessoas sabem, mas não fazem. É preciso ser feito. Se não for feito, não adianta de nada. A teoria é muito bonita, mas é a prática que vai realmente mostrar se está evoluindo ou não. Esse é mais um vídeo, um convite para que comece, nem que seja pouco a pouco, a parar um pouco das coisas do ego e começar a usar um pouco de tempo dentro. Talvez no começo seja desconfortável você, por exemplo, começar a meditar e vai vir um monte de pensamentos. Mas eu já citei em alguns vídeos que pode-se, por exemplo, utilizar mantras. O mantra ajuda para o homem ocidental, que é uma vida muito cheia de excessos, né? Como, por exemplo, mantra Om, 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 Om. Você vai repetindo o mantra, ele vai cansando a mente. E quando cansa a mente, os pensamentos caem. Então você pode chegar no estado de alterado de consciência mais rapidamente do que se estivesse apenas em silêncio. Então acredito que o mantra ele ajuda muito. E além disso, é claro, durante todo o seu dia, desde que acorda até a hora de dormir, autoobservação. Essa é uma das maiores coisas que você pode fazer a si mesmo para a sua própria evolução. Se auto-observar. Assim que acorda, o que pensa, o que sente. Por que pensa e por que sente isto? Conforme vai passando o dia, como é o seu humor? O que está pensando, o que está sentindo?
Quando sai para a rua, o que pensa, o que sente. Quando tem interação com alguém, o que pensa, o que sente. Por que pensa e por que sente isso. Autoobservação nada mais é do que um estudo de si próprio. E este é o maior estudo que você pode fazer. Se você conhecer a si próprio, você está imune a qualquer problema, imune a qualquer coisa do mundo, imune a qualquer negatividade. Você torna finalmente o mestre de si mesmo. A realidade é muito simples. O homem se distanciou tanto da vida natural, saudável e harmoniosa, e colocou tantos excessos na sua vida. O convite que eu faço é que retire os excessos da sua vida. Veja tudo que está em excesso e desnecessário e vai tirando aos poucos. Pergunte-se todo dia o que é necessário de ser feito e o que é desnecessário. E aquilo que for desnecessário, não faça. Aquilo que for desnecessário que você tenha e já não precisa mais, se desfaça daquilo. Vai deixando a sua vida cada vez mais apenas com aquilo que é necessário, cada vez menos com aquilo que é desnecessário. Vai limpando a sua vida. Você vai ver como sua vida passa cada vez mais a ser mais leve, melhor, mais graciosa. E aí você passa finalmente a ter mais tempo para Deus. Você passa a ter mais tempo para o que realmente importa. Tempo todos temos. Uma vida aqui na Terra, por exemplo, num ser que consiga viver até 100 anos, isso chutando alto, né? Seria 36.500 dias, ou 860 mil horas, aproximadamente. Isso é bastante tempo, bastante tempo. Mas, se essas horas todas forem usadas apenas com ego, apenas com interesses, apenas com divertimentos, não vai lhe servir de nada. Na verdade, a gente tem tempo em abundância, geralmente. Mas precisa ser bem utilizado. Faça um convite que analise em sua vida tudo aquilo que é desnecessário, tudo aquilo que está chumbando você ao mundo e procure ir retirando e vivendo uma vida cada vez mais harmoniosa com as leis de Deus. Desapegando de tudo aquilo que já não é mais necessário, desapegando das pessoas que não estão condizentes com o seu estado de consciência, desapegando dos objetos materiais que já não necessita mais, desapegando de padrões de comportamentos negativos, desapegando de tudo aquilo que está travando a sua evolução, desapegando. Vou passar uma meditação no final agora desse vídeo para que façam. Você pode usar essa meditação em qualquer momento que preferir. Eu recomendo sempre de manhã ou antes de dormir. Essa meditação é para te conectar mais com Deus, estar mais consciente. Portanto, primeiramente, coloque os pés no chão, pés descalços, se possível. Mãos sobre os joelhos, feche os olhos. Inspire profundamente pelo nariz. Encha como se fosse um balão na barriga. E solte o ar lentamente. Inspire até 4. Solte lentamente até 4. Foque a atenção na sua respiração. Inspire. E solte lentamente.
Imagine-se agora que está num balão. Comece a voar e subir. Um céu lindo, azul, o sol ilumina e aquece. Veja o céu, veja os pássaros, veja-se subindo cada vez mais alto. Então você chega no topo de uma montanha e ali encontra um planeta, melhor, um local totalmente em harmonia com a natureza. Você vê ali terra, apalpa a terra com a sua mão e sente a terra. Você inspira profundamente e sente um ar puro, limpo, que limpa todas as impurezas do seu corpo, que limpa todas as larvas mentais, forma os pensamentos negativos, limpa tudo, limpa e cura tudo. Agora tudo está limpo e curado, tudo que precisa ser limpo e curado está limpo e curado. Então você olha ao lado e vê uma água tão pura, tão cristalina, tão limpa que é possível ver os peixes. Você coloca seus pés na água, que também limpa e traz um tremendo bem-estar, uma tremenda alegria, uma tremenda conexão com o Criador. Depois você volta para a terra, olha para cima e vê uma árvore enorme, linda, gigante, ao seu redor cheio de flores, plantas, toda uma natureza abundante ali. Os pássaros cantando, cachorros correndo, felizes. Tudo em perfeita harmonia. Há um sol lindo, aquecendo, nutrindo tudo. Há um fogo aceso, uma fogueira. E esse fogo transmuta tudo que é de negativo, toda energia negativa e transforma em positivo. Purifica tudo. E você ali também é purificado, limpado. E todo esse ambiente, essa integração, faz um bem a si, a ti e a todos também que estão ali, que são seres harmoniosos, benevolentes, carinhosos, amorosos. Todos ali unidos, felizes. Então você vê uma luz verde no céu que limpa e cura tudo. Depois uma luz roxa, que transmuta tudo que é de negativo e transforma em positivo. Uma luz dourada, que ilumina todos. Todos despertam, todos acordam. Essas três luzes limpam, curam e trazem o despertar de todos. Todos agora que estão ali estão limpos, curados, conscientes. Você está limpo, curado e consciente. Em paz, em harmonia e conexão com Deus.
Você fica nessa visualização o tempo que desejar, sentindo ali todo o ambiente, todo o amor emanado, toda alegria, toda a conexão com Deus. Agora você volta ao seu balão. Novamente vê o céu lindo. E vai voltando até onde você está. Então você volta ao seu local que está. Mas dessa vez uma nova pessoa, totalmente renovado, totalmente limpo, curado, bem, em harmonia, em integração. Cheio de alegria, cheio de amor, cheio de motivação, cheio de ânimo. E agora sabe que sempre que desejar pode pegar o seu balão e ir até esse mesmo local. Bastando pensar nisto, novamente ser limpo, curado, novamente se integrar com Deus. A todo momento isso está disponível a você. Agora você está bem, cheio de harmonia, cheio de ânimo, cheio de alegria dentro de si, cheio de luz, luz em todo o seu ser, em paz. Sereno e tranquilo. Volte lentamente, abre os olhos. Desejo muita paz, muita luz, muito amor para todos. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem no amor. Espero que esse vídeo tenha motivado, tenha inspirado, que traga mudanças verdadeiras na vida de cada ser, mudanças práticas. Que assim é, assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Amém.